Olá, pessoal! Hoje vamos ver um resumo das técnicas de limite que nós vimos. Bom, vamos começar do mais simples dele. Primeiro, se f é uma função contínua, então limite de x tendendo a de f de x é igual a f de a. Ou seja, se f é uma função contínua, basta substituir o a no lugar de x e você tem o limite. Segundo, se eu estou trabalhando um limite de uma função racional que dá 0 sobre 0, o que eu tenho que fazer? Eu tenho 3 caminhos a seguir se dá 0 sobre 0. Primeiro, fatoração, se a fatoração for fácil de fazer, imediata. Segundo, divisão de polinômios, se a fatoração não for tão fácil de fazer. Lembrando que eu vou dividir sempre por x menos a, porque a vai ser raiz tanto do numerador quanto do denominador. Então, eu vou pegar o polinômio que tiver aqui e vou dividir por x menos a. Terceiro, racionalização. Se eu tiver uma raiz quadrada no numerador ou no denominador, talvez fique mais fácil racionalizar do que propriamente fatorar. Terceiro, se na hora que eu fizer o meu limite de uma função racional, eu encontrar um número sobre 0, eu vou ter que fazer o limite pela direita e vou ter que fazer o limite pela esquerda. Eu sei que o meu limite pela direita vai dar infinito, só não sei o sinal. Então, eu vou pegar um número muito próximo de a à direita do a, ou seja, um número muito próximo de a maior que o a, e vou ver o sinal do infinito. Vou fazer a mesma coisa pela esquerda, vou fazer o limite pela esquerda, vou pegar um número muito próximo de a à esquerda, ou seja, um número menor do que a, próximo de a, e vou ver o sinal do infinito. Se os dois derem mais infinito, vai dar a resposta final mais infinito. Se os dois derem menos infinito, a resposta final vai ser menos infinito. Se os dois derem infinito com sinais contrários, a resposta vai ser o símbolo de não existe. Lembrando que infinito é um não existe, porém é um não existe especial, que eu sei para onde ele está indo. Ou a função está crescendo muito, ou a função está decrescendo muito. Quarto, eu quero fazer o limite de f de x quando x tende a a, só que eu tenho agora uma função com mais de uma expressão. E a é o ponto onde ela muda de expressão. Nesse caso, eu também tenho que fazer o limite pela direita e o limite pela esquerda. Lembrando, x tendendo a pela direita, eu vou pegar x maior que a. Então, eu venho aqui na minha condição, vejo onde é que está o x maior que a, e vou trabalhar com a expressão relacionada a essa condição. Depois, eu vou fazer o limite pela esquerda. X tendendo a pela esquerda é x menor que a. Então, vejo aqui onde está a condição, x menor que a, e vou trabalhar com a expressão relativa a ela, ou relacionada a ela. Se o resultado dos dois limites laterais forem iguais, significa que eu tenho limite, o limite é aquele valor. Se os resultados forem diferentes, significa que não existe limite. E por último, fazendo o limite de x tendendo a infinito de uma função racional. Quando x tende a infinito em uma função racional, a maneira mais prática de fazer é você pegar o maior expoente do numerador e o maior expoente do denominador, simplificar, e aí você descobre se ela vai para infinito ou se ela vai para um número, dependendo da simplificação aqui, ok? Agora vamos fazer um resumo sobre as assíntotas, começando pela horizontal. Se limite de x tendendo a mais infinito ou limite de x tendendo a menos infinito da função der um número, k, então eu digo que y igual a k é a assíntota horizontal. Agora,
Se o limite de x tendendo a mais infinito der infinito ou menos infinito, e o limite de x tendendo a menos infinito também for para mais infinito ou menos infinito, significa que essa função não tem assíntota horizontal. Já na vertical, eu tenho que olhar o denominador, porque até agora nós estamos lidando com funções racionais. Para uma função racional, eu vou calcular as raízes do denominador, que aqui eu estou chamando de a. Para cada uma dessas raízes, eu vou ter que fazer o limite de x tendendo a a. Se o limite de x tendendo a a der um número sobre zero, eu teria que fazer pela direita e pela esquerda para ver se dá mais infinito ou menos infinito. Mas, de qualquer forma, sabendo que ele vai para mais ou para menos infinito, eu sei que ali tem uma assíntota vertical. Então, em x igual a a, eu tenho uma assíntota vertical. Agora, se o limite de x tendendo a a der zero sobre zero e depois eu simplificar e ele der um número ou uma fração, esse número pode ser número inteiro, fracionário, positivo, negativo, inclusive o zero, então x igual a a não é assíntota vertical. Com relação à continuidade, agora, para fechar essa matéria de limite, essa parte de limite, nós temos o seguinte: se o limite pela direita for mais ou menos infinito, ou o limite pela esquerda for mais ou menos infinito, nós temos ali no x igual a uma descontinuidade infinita. Se o limite pela direita der um número k, o limite pela esquerda der um número l, então, nesse ponto, x igual a nós temos descontinuidade tipo salto, porque pela direita vai dar um valor, pela esquerda vai dar outro valor, então a função salta. Se o limite pela direita for exatamente igual ao limite pela esquerda, ou seja, o limite como um todo existe, vale k, mas se a imagem não vale k, ou porque ela não existe, ou porque ela ela tem outro valor, nós temos em x igual a uma descontinuidade removível. Agora, se o limite de x tendendo a a for exatamente igual ao limite de x tendendo a pela esquerda, ou melhor, o limite de x tendendo a pela direita for igual ao limite de x tendendo a pela esquerda, e esses dois forem iguais à imagem, então, em x igual a minha função é contínua.